E nós estamos aí já há alguns meses, vai completar quase que 2 meses, numa série que a gente está falando sobre histórias que transformam. E nessa série a gente tem conversado sobre grandes histórias da Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E hoje eu gostaria de trazer uma história que se encontra no Novo Testamento. E o tema da mensagem de hoje é: Deus quebra as nossas tradições para que possamos viver a sua missão. Olha que bênção, agora eu posso ficar aqui na frente que vocês não atrapalham vocês enxergar. Olha que bênção. Deus quebra as nossas tradições para que possamos viver a sua missão. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor cheio de tradições dentro do nosso coração? Cheio de trejeitos esses que são mostrados pela nossa cultura essa que molda a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir. E às vezes de uma maneira até que inconsciente, a gente expressa a nossa espiritualidade com essas tradições e com esses conceitos. Mas muitas vezes essas tradições e conceitos não são os conceitos que o Senhor requer de nós, mas a gente defende-os com unhas e dentes. Então eu gostaria de fazer a exposição da Palavra de Deus no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo de número 10, versículo de número 9, até o versículo de número 20. Atos 10, verso 9 ao verso de número 20. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado. Perguntinha básica. Bíblia física, pessoal, não só Bíblia no celular, tá bom? Quem não tiver Bíblia, fala aqui, dá um toque pra gente que a gente vai dar uma Bíblia bonita pra você. Tá bom? Quem não tiver Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus, Atos 10, versículo de número 9, subtítulo: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro e imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças e humildemente me apresento diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi. Pecados no meu olhar, nos pensamentos, no meu falar, até mesmo na minha conduta, Pai, em ações, eu te peço perdão.
Nesse momento, leva cativo a minha mente, o meu coração, juntamente com um dos meus irmãos que aqui se encontram, a Ti, para que possamos ouvir a Tua palavra e a Tua palavra gere em nós vida, vida essa com abundância e uma vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que vem querer roubar ou saquear, Deus, a semente da Tua palavra de nossos corações, a impossibilitando de germinar, que caia por terra no nome de Jesus. Nós Te celebramos nessa manhã de ceia, aonde estamos aqui para relembrar a Tua morte e a Tua ressurreição. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro muito interessante porque mostra a trajetória da igreja, ou seja, desde a sua origem como igreja, aonde aqueles que aceitavam o Senhor Jesus Cristo foram considerados como os primeiros cristãos, e depois essa igreja, com essa unção do Espírito Santo, pregava o Evangelho. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, quando Cristo Jesus morre, ressuscita, aparece para os seus discípulos, o Senhor dá uma ordenança, dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa promessa em Atos capítulo 2 se cumpre, aonde a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então muitos que estavam passando por ali falaram: nossa, essa galera aqui está cheia de mosto, está cheia de vinho, logo cedo pela manhã, estão todos embriagados. Pedro então, cheio do Espírito Santo, o pai da igreja primitiva, ele levanta e fala: galera, a gente não está bêbado não, isso daqui é a promessa que foi feita lá desde Joel e hoje se cumpre, que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Essa promessa se cumpre hoje, mas o que vocês estão ouvindo é as maravilhas de Deus. O povo então ouve o sermão de Pedro e Pedro prega Cristo Jesus crucificado e depois ressurreto. O povo, a Bíblia diz que o Espírito toca em seus corações e eles falam: e agora? O que será da gente? O que a gente precisa fazer para alcançar a salvação? Pedro fala: você tem que crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e de toda a sua alma e se arrepender dos seus pecados, dos seus delitos, das suas mazelas. E a Bíblia diz que com aquela pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem ao Senhor e ali começa o nascimento da igreja primitiva. Lembrando que Pedro, ele era judeu, juntamente com os outros apóstolos que foram chamados no primeiro momento com Jesus, eles eram judeus. Então a religião judaica estava muito enraizada na sua mente e principalmente em seus corações. Os rituais, as liturgias, os cerimoniais judaicos estavam encroscorados na alma de Pedro, aonde mesmo ele tendo um encontro com Cristo Jesus e mesmo após o Pentecostes realizados em Atos capítulo 2, ele ainda mantinha algumas tradições dentro de si. Ele mantinha alguns conceitos dentro de si. Pedro, ele se recusava a pregar o evangelho para os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas Jesus Cristo mesmo, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o próprio Senhor fala assim: olha, eu vim para aqueles que eram meus, e os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então os judeus negaram Jesus, ele foi para os gentios, e a Bíblia diz que os gentios, como nós, se não tiver ninguém aqui que é judeu, nós somos enxertados na videira verdadeira.
Nós somos enxertados, que nós não éramos dessa linhagem, mas o Senhor, por graça, misericórdia, como diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, Ele com a sua graça nos amou com esse favor imerecido e nos fez herdeiros e participantes do céu com Ele. Mas Pedro ainda se recusava a pregar o evangelho para os gentios. Mas em Atos capítulo 10, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que tinha um homem que era um centurião chamado Cornélio, centurião que ele tomava conta de um regime militar de 100 homens. E esse centurião Cornélio, uma das classes e da corte que ele era da corte italiana, uma das cortes mais bem faladas ali do Império Romano. Só que olha que interessante, Cornélio, ele era um gentil, não era da linhagem judaica, se a gente for ver ali em Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Ele não é dessa linhagem judaica, só que ele era simpatizante do judaísmo. Ele era simpatizante da palavra de Deus. Então ele não era judeu, sabe o que ele fazia? Ele ia para a sinagoga. E o que era a sinagoga para os judeus? Era o lugar onde os judeus, não era o templo, era o lugar onde os judeus se reuniam como um pequeno templo como esse, para ouvir a palavra de Deus. Os pergaminhos eram abertos ali na sinagoga e eram lidos os pergaminhos dos profetas. Até quando Jesus, ele se manifestou para os seus filhos, ele foi lá uma hora, pegou um dos pergaminhos que estava escrito no profeta Isaías, o Evangelho de Lucas trata bem isso, ele coloca um pergaminho e vai ler aonde Jesus estava? Na sinagoga. E ele fala o seguinte, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação, para declarar a liberdade para todos aqueles que estão cativos e declarar o ano aceitável do Senhor. Ele lê o pergaminho do profeta Isaías e fala, galera, hoje se cumpriu essa promessa, eu sou o Messias, eu estou aqui. Ele fecha o livro e continua a sua vida. Então era um lugar onde os judeus se reuniam. Só que Cornélio não era judeu. Então sabe o que Cornélio fazia? Ele ia lá para a sinagoga, mesmo não sendo judeu, porque ele gostava de ouvir as palavras de Deus. Ele gostava de ouvir os ensinamentos da Torá, que é o Antigo Testamento para o judeu. Ele gostava de ouvir aquelas palavras. E ele dava esmolas, ele dizimava, ele ofertava, ele praticava todos os ritos cerimoniais com o coração limpo, com um coração sincero. Ele, embora gentil, sabia que aquilo que estava sendo dito era a verdade de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus viu a sinceridade no coração dele. E falou assim, um anjo aparece para ele e fala assim, Cornélio, as suas orações foram ouvidas. As suas esmolas foram também vistas por Deus. Vai até uma casa, aonde lá você vai encontrar um homem, o nome dele é Simão Pedro, e chama ele e fala para ele vir aqui na sua casa. Tá bom. Ele pega 2 dos seus servos e manda para lá. No meio desse caminho, Pedro estava na cidade de Jope. Ele chega ali na casa e fala assim, galera, estou com uma fome, prepara aí alguma coisa para que eu possa comer, para a gente daqui a pouco almoçar, tá ok? Tá bom, Pedrão, o que você vai fazer? Vou subir até o terraço porque eu vou ter um momento de oração. Eu vou ter um momento de busca com o Senhor agora mesmo na hora do almoço. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você tem esse tempo de busca na hora do almoço, irmãos? Igual Pedro, por enquanto que o almoço está fazendo, deixa eu ir orar. Por enquanto que o almoço está fazendo, deixa eu ir clamar ao Senhor. E Pedro faz o quê? Fica aqui que eu vou subir. Ele sobe no terraço, a fim, a Bíblia diz, que nós lemos, de orar. E quando Pedro estava orando ao Senhor, a Bíblia diz que ele entra em êxtase. Em outras versões fala que ele teve um arrebatamento de sentidos. E nesse arrebatamento de sentidos que Pedro teve, Deus mostra uma visão para ele. Pedro está assim parado, ele começa a olhar para o alto e vem descendo do céu um grande lençol. Imagine um lençol daquelas cama king, bem grande, 2 metros e pouco, por 2 metros, acho que é isso, amarrado pelas 4 pontas, faz tipo assim, um saco, né, do lençol, e dentro deste lençol, nessa visão que Pedro estava vendo, o que estava vindo? Todos os répteis da terra e os animais ali. Só que esses animais eram impuros,
tinha um porquinho lá, eles não podiam comer uma bela feijoada, tinha um monte de animal impuro. E Pedro olha aquilo ali e uma voz diz para ele: Pedro, mata e come. Mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? De jeito nenhum, Senhor. Nunca em minha vida eu comi algo comum e imundo. Nunca em minha vida, porque eu sou judeu, tenho toda uma prática de cerimonial aqui, comi algo comum e imundo. Por quê? Porque no judaísmo eu não posso comer algumas carnes, eu não posso comer alguns animais que são considerados impuros. E Deus responde para ele: quem é você para falar que é comum e imundo aquilo que eu purifiquei? Pedro, você agora é um cristão. A gente vai chegar lá. Você não é mais judeu. Mudou essas tradições, mudou esses conceitos, mudou isso dentro de você. Você ainda está vindo na velha tradição. Eu tenho algo novo para você. E o Senhor fala com ele durante 3 vezes e Deus fala o seguinte em alto e bom tom: quem é você para falar que é comum e imundo aquilo que eu purifiquei? De repente, o lençol sobe e toca a campainha. Din-dom. Quem que chega? Ou de casa? Tem um Pedro aí? Tem sim. Vamos lá. Pedro vai. Oi? Quem são vocês? Nós somos servos do centurião Cornélio. Viemos aqui amando do nosso mestre. Ah, é? O Espírito Santo fala para ele, ó, vai com eles porque fui eu que enviei. Tá bom. Pedro ia para onde? Na casa de um gentil. Judeu não se dava com gentios, por causa dos seus ritos cerimoniais. Judeus não conversavam com gentios, porque tratavam que eles eram impuros, não eram dignos. E Pedro falou: já que Deus mandou eu ir, eu vou. Pedro vai. Quando Pedro está chegando, o pessoal ali recebe ele, Cornélio recebe. Quando Pedro entra na casa, Cornélio está lá. O que crente gosta de fazer quando vai receber visita, tal? Chamar a família inteira, né? Ah, vai ter um culto na minha casa, vai um pastor visitar, vai alguém visitar lá a casa, fazer uma oração em casa. O que a gente gosta de fazer? Vamos chamar os vizinhos, vai ter uma oração lá em casa, vem cá. Glória a Deus por isso, é uma forma de evangelizar. Vem cá. Quando Pedro chega, tá todos os parentes de Cornélio. Todos os parentes. Pedro olha aquilo ali, Cornélio vai até ele, se ajoelha, e quando se ajoelha para adorar Pedro, Pedro segura ele e fala: ô bonitão, segura aí a onda, se levanta, sou homem igual você, não se ajoelha não. Ele pega, olha assim, Cornélio fala: chamei toda a minha família. Toda essa história que eu estou falando está em Atos capítulo 10. Mostrou toda a família. Olha como Pedro era tranquilo para falar com as palavras. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é tranquilo para falar com as palavras ou você tem palavras pesadas? Pergunta. Você é sutil como uma patinha de elefante para falar com as pessoas ou não? Sutil como uma patinha de elefante, né? Bem sutil. O negócio é delicado, você já estraga o negócio. Olha o que Pedro fala na casa de alguém. Imagina, eu vou fazer uma visita, Pedro fala assim, ó, tá em Atos capítulo 10. Você sabe que eu não podia estar aqui, porque eu não posso conversar com o impuro. Imagina. Sabe que eu não podia estar aqui. Não me é lícito, não me é legal eu estar aqui. Mas, olha isso, já que Deus mandou eu aqui, eu estou aqui. Imagina, Marcelão, uma coisa dessa. Vou chegar na tua casa e falar: ó, Marcelão, não queria estar aqui, só vim porque Deus mandou, viu? Ele falou isso. Não queria estar na tua casa, viu, Felipão? E nem na tua casa, Karen. Só vim porque se Jesus não aparecesse para mim, eu não estava na tua casa. Imagina uma coisa dessa. Ele falou isso. Não me é lícito estar aqui, mas Deus mandou eu vir. Aí Cornélio fala: então a gente está aqui para escutar. O que Pedro começa a falar? A palavra. Pedro prega a palavra de Deus, que nós vamos ver, e na exposição da palavra de Deus, sabe o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus toma conta daquela casa inteira, de Cornélio, de sua família. Todos começam a falar em outras línguas, são cheias do Espírito Santo. Pedro, então, atônito, fala: eu entendi, Deus não faz
acepção de pessoas. Mas todos aqueles que têm um coração voltado a Ele, Ele se agrada. Quem sou eu agora para negar a água do batismo para todos esses que foram batizados no mesmo Espírito que nós, como Atos capítulo 2? Aí a Bíblia diz que teve uma grande festa. E o que a gente pode aprender com esse texto, meus irmãos? Em primeiro lugar, Deus rompe as barreiras que o preconceito construiu. Deus rompe as barreiras que o preconceito construiu. Atos capítulo 10, versículo de número 15, olha o que diz o texto da palavra de Deus. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro, eu estou confrontando Deus para Pedro. Eu estou confrontando as suas tradições. Eu estou confrontando a noção que você tem de santidade e espiritualidade baseado no seu conceito religioso e cerimonial. Eu estou confrontando isso. Pedro, você antes era judeu e praticava essa religião que era o judaísmo, aonde tinha ritos de santidade, aonde tinham regras a serem seguidas de uma maneira muito fechada. Mas você não tem que me adorar dessa maneira. Você quer me servir sendo um cristão, uma nova criatura que nasceu de novo, mas utilizar o crivo passado, utilizar as regras do passado, utilizar as tradições do passado. Não! Foi para a liberdade que eu te chamei, para ser uma nova criatura em mim. Então não adianta você levar uma vida de cristão com conceitos e tradições das suas religiões passadas. Não adianta você querer servir o novo e cumprir a minha missão com a cultura e momentos que você viveu no passado. Não, Pedro, eis que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É nova vida, é novo tempo, é nova oportunidade, é um novo momento, é uma nova etapa. Você não conseguirá, Pedro, cumprir a minha missão, chamado e vocação que eu tenho na sua vida, se você manter as tradições do passado no tempo presente, te impedirá de viver o futuro. Você tem que se desvencilhar. Eu tenho que quebrar essas barreiras de você, porque o seu preconceito, a sua cultura e a sua vivência construiu. E se você for me servir com essas tradições, conceitos que você acreditava antes, você não vai conseguir viver o novo. E muitas vezes isso acontece comigo, com você. A gente quer servir ao Senhor Jesus com tradições e conceitos do passado. Ah, mas era assim, mas eu sempre fiz dessa maneira, mas é assim que eu acredito. Não! Para que a gente possa viver o novo de Deus, muitas vezes Ele vai ter que desconstruir alguns padrões de religiosidade da minha vida, algumas tradições que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Porque Pedro falou: eu não vou comer nada que é comum e imundo, porque eu nunca comi isso. Tá bom, Pedro, mas isso é no passado. Agora é nova vida, agora é um novo momento, agora você é meu servo, o pai da igreja, que eu te fiz uma promessa. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você é uma nova pessoa, Pedro. Agora sou eu que vou te guiar. Quando você era menino, a Bíblia diz, você fazia as coisas de menino, andava como menino, sonhava como menino e praticava ações como menino. Mas agora que você ficou adulto, você pensa que terá independência. Não, agora que você é adulto, muito pelo contrário.
Vai vir um que vai te pegar pela mão, que é o Espírito Santo de Deus, e vai te conduzir para lugares que você não gostaria de ouvir. Olha o que Deus está ensinando. O menino faz o que quer, o homem faz o que precisa ser feito. Aleluia! Você não faz mais a sua vontade para te agradar, Pedro. Agora é a minha vontade soberana na sua vida. O menino, a criança faz o que quer. Aí vem o pai e a mãe para colocar limite. Mas quando você é grande, a concepção mundana é: agora eu faço o que quero. Não. Agora que você é grande e é adulto, você vai fazer o que eu quero e não o que você quer. A sua vontade vai ter que estar rendida e submetida à minha vontade. Para quê? Para que você consiga cumprir a missão. Se você não se submeter à minha vontade, ao agir do meu espírito, continuará um menino na fé, mesmo com a idade mais avançada. Você quer me servir com as suas tradições? Você quer me servir com o passado? Ah, mas sempre foi assim, eu sempre vivi dessa maneira. Ótimo, viveu dessa maneira até agora. Deus tem algo novo para você. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus tem algo novo para você a partir de hoje. Algo novo para você. Vivemos, deu certo isso, tá? É novo tempo, novo momento, novas experiências, novas histórias. Porque se a gente ainda ficar ligado a tradições do passado, a conceitos do passado, isso transformará barreiras, primeiramente, na nossa vida espiritual e desenvolvimento espiritual com o Senhor, e criaremos barreiras com as outras pessoas. E o Evangelho de Cristo, nesse texto, meus irmãos, estava acontecendo algo sobrenatural. Não estava apenas retratando uma conversão, mas é um marco eclesiológico, um marco na igreja, ou seja, aonde um judeu raiz teve que abrir mão de suas tradições, mesmo convertido, para a abertura para o gentio, aquele que ele julgava que não era digno. Você não é digno, eu não deveria estar aqui, porque na minha tradição, no meu conceito, você é impuro. Mas eu aprendi, quem sou eu para falar que é impuro aquilo que Deus purificou? Sabe o que eu aprendi? Que Deus não faz acepção de pessoas. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe aquele que você não gosta? É esse que Jesus mais ama. Sabe aquele que você não é que Jesus mais ama? Esse daqui não é digno. Então essa graça que alcança essa pessoa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por quê? Pedro queria servir ao Senhor com tradições. Só que essas tradições, ao invés de levarem pessoas para Jesus, para a expansão do reino de Deus, foi criando muros enormes de relacionamentos, de conversa, de bate-papo, relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque levou tradições dentro de si que o impossibilitaram de viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Isso às vezes acontece com a gente. Mas olha o que diz o texto da palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 e o versículo de número 16, sobre a inimizade que Cristo quebra esses laços e essas cadeias e derruba as muralhas. Pois Ele é a nossa paz. Quem que é a nossa paz? Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é a tua paz. O qual de ambos fez um. Não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais samaritano. Em Cristo Jesus, todos nós somos um, irmãos em Cristo Jesus. Ambos e fez um, e destruiu o quê? A barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças.
o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Fale para a pessoa que está do seu lado: a inimizade não é de Deus. Olha o que Jesus Cristo fez no seu corpo, através da minha morte, da minha ressurreição, do meu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconciliei todo mundo. Aquilo que era o objeto da indiferença, das discussões de vocês: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquela raça, eu sou daquela etnia, eu penso daquela maneira. Esquece, em mim todos são uns. Todos são irmãos, todos são iguais. Em mim não existe patentes, em mim não existe status. Em mim, que é Cristo Jesus, todos somos iguais. Desde o CEO de uma grande corporação, até aquele que trabalha fazendo serviços de limpeza e faxina, ambos são honrados, mas perante o Senhor todos são iguais. Fale para a pessoa que está do seu lado: você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém não, viu? Fala assim para ela, ó. Então deixa de se gabar. Então para de se gabar. Então para de se gabar. Glória a Deus. Pessoal, Deus ele não se limita, sabe aonde? Nos nossos filtros sociais e religiosos. Deus não se limita a isso. É o ser humano que tem filtro social e religioso. Olha, agora eu estou aqui com essas pessoas, aqui eu tenho esse status. Olha, aqui eu estou com fulano. Esquece, Deus não se limita para isso não. Quando Deus tem que salvar, Ele salva e acabou. E a graça de Deus escandaliza, sabe por quê? Aquele que a gente pensa que Deus não vai fazer nada, que aquele que a gente não gosta, é o que Deus mais abençoa. Olha o que diz Philip Jensen, uma frase que eu acho muito bacana. Deus nos escandaliza quando derrama graça sobre quem não achamos que merece. Deus é especialista em fazer isso. Esse aqui não merece mesmo. Esse aqui merece sofrer. Aí Deus vai dar graça, abençoa, prospera, mostra o poder. E a gente fica assim: nossa, não acredito que Deus fez isso. E eu aqui suando, ralando todo dia. Essa é a graça de Deus. É o favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. Eu não mereço e Deus me dá. E ao mesmo tempo que Ele atua com graça, Ele atua com misericórdia. A misericórdia é aquilo que eu mereço, Deus não me dá. O Renato merecia coisas terríveis. Por quê? Porque o coração do Renato é mau. Porque os pensamentos do Renato é mau. Então ele merecia coisas terríveis, mas eu vou agir com misericórdia e graça na vida do Renato para que ele não sofra o dano. Então eu ajo com misericórdia para poupá-lo e ajo com graça para beneficiá-lo. Por isso que a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são motivo de nós não sermos consumidos. E graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha e a sua vida nessa manhã. Segundo lugar que nós aprendemos, a missão de Deus começa aonde termina o controle humano. A missão de Deus começa onde termina o controle humano. Você e eu temos um chamado. Você e eu temos uma vocação. Só que essa missão vocacionada pelo Espírito Santo, ela só inicia verdadeiramente quando a gente fala: Deus, eu não quero mais ter o controle. Porque toda vez que a gente querer ter o controle de todas as situações, que a gente querer prever todas as coisas, organizar todas as coisas, imaginando diversos cenários que poderiam acontecer, isso
impedirá de nós cumprirmos a missão. Porque nós temos uma pseudo-ideia, uma falsa ideia de controle e gestão de todas as coisas. E nós não temos. E é quando a gente se lança que eu e você conseguimos viver o melhor de Deus. Quando eu e você fala, Senhor, saiu da minha gestão, não tem mais como mesmo, mas não só saiu, graças a Deus que saiu da minha gestão, porque eu quero colocar na tua gestão. Porque a Bíblia diz, apresentai-vos todas as suas ansiedades e as suas preocupações diante de Deus, e Ele guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Em paz. Paz em meio à guerra. Parece completamente antagônico, mas existe paz em meio à guerra em Cristo Jesus. Mas para a gente poder cumprir essa missão, a gente tem que se render e falar, Deus, eu não tenho controle da minha vida. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34. Atos 10, 34. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não faz acepção de pessoas. Parcialidade. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você trata com parcialidade as pessoas, irmão? Se está do meu lado, beleza. Se não está, eu ignoro. É assim não, né, irmãozinhos? A gente não tem que tratar com parcialidade. Deus não trata com parcialidade. E se Ele não trata parcialidade, não faz acepção de pessoas, nós também não podemos tratar as pessoas com parcialidade. Pedro, então, ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro reconhece isso, o Senhor Jesus está quebrando uma ideia central do judaísmo, que já estava enraizado, porque o judaísmo tinha esse conceito, principalmente no primeiro século, eu sou de Deus, você não é, eu sou aquele que Deus ama, agraciado por Ele, e vocês não, porque vocês não são judeus, eu sou amado por Deus, porque eu sou herança dEle, porque eu sou circuncidado, e levo no meu corpo essa marca da circuncisão, você não, e Deus vem, através do Espírito Santo, quebrando este conceito. Não existe mais isso. A circuncisão agora é no nosso coração. Se eu creio em Jesus, se eu adoro Ele, se eu cumpro a sua vontade, se eu me dispo de tudo aquilo que de tradições, de coisas humanas, para poder servir a Ele, é isso que Ele vê, para se agradar do nosso fazer e realizar. Mas às vezes nós não queremos fazer isso. Às vezes a gente quer ter o controle sobre tudo e nós não temos o controle sobre todas as coisas. Atos 10, 34. Olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Vamos ver até o verso 48. Olha como nós não temos, irmãos, o controle. E para que o agir de Deus seja uma realidade nas nossas vidas, nós temos que perder o controle mesmo. Olha o que diz o texto da palavra. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pendurando em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, pregando o evangelho, Cristo morto, ressurreto e para o perdão dos pecados, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que eram judeus de Jerusalém, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele por alguns dias. Glória a Jesus. Pedro falou: não tenho controle. Não tenho como eu falar, servindo a Jesus, que esse aqui o Senhor quer, que esse aqui o Senhor não quer. Não tem como eu falar, eu só vou pregar para os judeus, não. O vento sopra para onde quer, e o Senhor tinha me falado que o Espírito Santo viria sobre mim e ia me levar para lugares. Hoje eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero cumprir o chamado. Eu quero cumprir, Senhor, porque imagina, Pedro ali, no meio daquele pessoal, e começa a pregar. Qual foi a pregação que Pedro falou? Tem uma porta aberta para você, irmão. Tem uma cura para você. Foi isso que ele falou? A mensagem de Deus é esta: Cristo Jesus, a qual vocês crucificaram, ressuscitou ao terceiro dia. Nele nós temos reconciliação com Deus, perdão dos nossos pecados, vida eterna nele, vida com abundância nele. Estando Pedro ainda falando essas palavras, veio sobre todos aqueles que estavam ouvindo o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro então compreende que para a gente ser usado por Deus e viver o melhor de Deus em nossas vidas, é necessário, meus irmãos, que a gente abra a mão do controle. Fale para a pessoa que está do seu lado: abra a mão do controle e entregue nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer. Uma frase muito simples, mas que eu gosto muito é: cuide das coisas de Deus e Ele cuidará de suas coisas. Só que às vezes a gente quer ter a gestão de tudo, né? Pedro percebe que a missão que Deus deu para ele não pode ser domada. Ele, querendo ou não, a vontade de Deus vai prevalecer. Irmão, isso daqui que eu estava lendo mexeu muito comigo. Querendo ou não, a vontade de Deus vai prevalecer. Sabe o que significa isso? Vamos contextualizar? Deus não está nem aí para a tua vontade. Ele não está nem aí. A vontade dele vai acontecer na sua vida, você querendo ou não.
Se para isso ele precisar te levar para um caminho de dor, ele vai levar. Se para isso ele precisar te levar para um caminho de alegria, ele vai levar. Se para isso você tiver que sofrer e se sentir só, ele vai fazer, para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Mas pastor, isso está na Bíblia? Está sim, Deuteronômio. Fui eu que te humilhei e te coloquei no deserto. Fiz você passar fome, fiz você ficar sozinho, para provar se você guardaria os meus mandamentos ou não. Eu queria ver se você iria ser fiel. Não foi Satanás, não precisa repreender em nome de Jesus, sai, não, fui eu. Para provar o seu coração. E o Senhor faz isso conosco. E Pedro fala, quem sou eu para negar a água do batismo? Vem cá, meus filhos. Fico imaginando, Pedro lá naquela casa, tem água aí? Tem, vamos batizar. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê que Ele é o dono da sua vida? Você crê na Bíblia como regra de fé e prática? Eu creio, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu, imagina, batismo na casa da pessoa. Vai lá, prega evangelho, todo mundo ali é cheio do Espírito Santo, ele começa a batizar. Meu, o evangelho é uma loucura, eu gosto dessa loucura. Glória a Deus, eu gosto. Aprove a Deus. Por isso que Coríntios, eu gosto de o apóstolo Paulo, gosto muito das cartas de Coríntios, que Paulo fala assim, ó, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. É loucura, quem está ouvindo isso aqui é louco, que maluco. Não existe isso, é loucura da pregação. Mas Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tente domar a Deus. Deus é inteligente, pessoal. Deus é inteligente. Às vezes a gente tem uma falsa ideia pensando que Deus não é inteligente, né? A gente vai orar para Ele e pensa que Ele não sabe das coisas. A gente acha que Deus é desprovido de inteligência às vezes. Ele sabe de nós melhor do que nós mesmos. John Stott diz o seguinte, em uma frase: o Espírito Santo nunca foi funcionário da igreja, ele é o Senhor da missão. Não é funcionário da igreja. Achei tão interessante isso. Nem que dou ordem para ele, ele é o dono da missão. A missão é minha, o chamado é meu. É eu que tenho o propósito. Então eu quero você aqui, Renato, quero você, Cadine, desse lado, quero você, Vitor, aqui, quero você, Marcos, aqui, quero você, Vitória, aqui. Eu sou o dono da missão. O chamado não é de vocês, é meu. Eu que entrego, eu que confio. A vocação não é de vocês, minha vocação, não. A vocação é minha, que eu acendo no seu coração para você fazer. Tudo é meu, porque eu sou soberano. A missão é minha. Pare de pensar que eu sou o seu funcionário que vou fazer a tua vontade. Ah, eu gostaria de servir aqui. Ah, eu não gosto muito de servir aqui. Não importa, é para servir o reino de Deus. Servir o reino de Deus é servir pessoas. Fale para a pessoa que está do seu lado. Para eu servir a Deus, eu tenho que servir você. Servir a Deus é servir pessoas, irmãos. Porque a gente não pode... Tem uma ideia que é assim, eu sirvo a Deus. Irmão, se você não estiver servindo pessoas na comunidade de fé, infelizmente você não está servindo a Deus. Porque servir a Deus é servir pessoas. Não adianta eu falar, sou o servo de Deus, tá bom, você serve numa comunidade de fé? Você serve alguém? Você serve o reino? Você serve pessoas? Você se relaciona com as pessoas? Não. Então você não está servindo a Deus. Base bíblica para isso, 1 João, depois leiam lá capítulo 1, 2 e 3. E as pessoas saberão que vocês são meus, ou que vocês são de Deus, da maneira que vocês se relacionam e servem uns aos outros. Eu não preciso falar o seguinte, eu sou um servo de Deus. Não. Olha o que a Bíblia diz, 1 João, 2 João e 3 João. Leem as cartas, carta curtinha, uma bênção. Olha o que ele diz, do modo que você vê que eu estou servindo, você me olhando, servindo outras pessoas, servindo o reino de Deus, você fala, ele é de Deus. É pelo meu modo que eu sirvo, não por aquilo que eu falo. Você é de Deus por aquilo que você serve.
Aí vem a pergunta: o seu testemunho glorifica a Deus para as pessoas? Pergunte para o que está do seu lado: o seu testemunho glorifica ao Senhor para as pessoas? Pedro entende que a mesa de Deus, não tem cadeiras reservadas. Tem espaço para todos aqueles que creem. Deus não separa a cadeira reservada, isso daqui é só para você. Não. Todos aqueles que creem em mim podem participar da mesa. Até aqueles que vocês acham que são indignos. Tem uma parábola que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que eu acho ela linda. Que Deus fala como que é a comunhão dos santos e como que é o reino dos céus. Tem um noivo que ele convida todo mundo para a festa de casamento dele. Vem aqui, convida quem tinha status, convida o prefeito da cidade, convida o governador, convida quem tinha um bom ambiente social. Chega no dia da festa, aquele mega banquete, ninguém vai na festa. Sabe o que o noivo faz? Ele abre a porta do seu palácio, sai na rua e vai chamando todos os moradores de rua. Chama os leprosos, que são indignos. Chama as mulheres do fluxo de sangue. Chama os Zaqueu da vida. Entra aqui na minha casa, no meu palácio. E agora? Vocês vão comer agora da minha mesa, do bom e do melhor. Aqueles que me rejeitaram porque acharam que eram melhor, que estavam no status, não adianta. Vocês que são indignos para o mundo, para mim são dignos. Porque eu faço vocês serem dignos. Vocês não são dignos porque vocês são bons. Vocês são dignos e justos porque eu justifiquei vocês. Eu sou o soberano. É Jesus que faz isso por nós, irmãos. Nós não temos ação nenhuma na salvação e graça. É prerrogativa dele. Mas depois que a salvação nos encontra, nós temos a responsabilidade de perseverar no caminho da graça que a gente recebeu dele. Orando, nos santificando, lendo, servindo, sendo generoso e demonstrando amor em ações. Aquilo que temos recebido de Deus se demonstre em vida praticada. Pedro entende isso. Aí a pergunta é: quais barreiras te impedem ainda de viver o que Deus está fazendo? Quais barreiras hoje te impedem de viver o que Deus está fazendo? Preste atenção nessa pergunta. Quais são as barreiras hoje que te impedem de viver o que Deus está fazendo? Não é de você viver o que Deus tem para a sua vida, não. É algo que Ele já iniciou, Ele já está fazendo. Você só vai ser inserido naquilo que Ele já está fazendo. Não é uma obra individual na sua vida apenas para viver sozinho, não. O que eu e você, ou o que está nos impedindo de viver aquilo que já tem um fluxo contínuo, que é o trabalhar de Deus, que é a onda do Espírito Santo, o que nos impede de dar um pulo e surfar essa onda do Espírito? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que está te impedindo de viver aquilo que Deus já está te fazendo? O que está te impedindo? É alguma barreira? Pedro tinha barreiras, Pedro tinha tradições, Pedro tinha uma série de coisas dentro dele, mas ele teve que romper essas barreiras para poder viver o melhor de Deus na sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar.